especial, gostaria também de agradecer à comissão organizadora, em especial à doutora Cristina Chamas, pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho, então, agora sobre lesões cervicais, massas cervicais, que não tenham origem tireoidiana. Uma massa, uma queixa de abaulamento na região cervical é uma queixa muito comum em qualquer faixa etária e, geralmente, impõe um certo desafio diagnóstico. Isso porque é uma região que tem uma anatomia um tanto complexa e a etiologia dessa massa pode ter as mais diversas origens. Pode ser uma lesão de origem congênita, pode ter uma etiologia vascular, pode ser uma lesão benigna, apenas um linfonodo, pode ter até uma origem neoplásica. E, frequentemente, o ultrassom é a primeira modalidade de escolha, é a primeira modalidade solicitada para avaliar esse abaulamento ou essa massa na região cervical. E é a partir dos achados do ultrassom que o médico vai conduzir a investigação ou vai avaliar e determinar o caminho a seguir para o paciente. Então, o ultrassom tem um papel muito decisivo na avaliação das massas cervicais. E a gente pode realmente ajudar bastante o médico solicitante, fazendo um bom ultrassom, uma boa avaliação da região cervical. Isso porque a maior parte das lesões elas têm um aspecto a ultrassom e uma localização também que é muito particular, muito peculiar. E se nós estivermos familiarizados com o aspecto dessas lesões a ultrassom e também com a localização mais comum delas, nós vamos conseguir chegar a um diagnóstico ou, ao menos, reduzir um pouco o diagnóstico diferencial. Para facilitar a avaliação da região cervical, eu costumo dividir ela em 3 áreas maiores. Então, as lesões que se originam aqui na região mais anterior da região cervical, desde a região submentoniana até a fúrcula, e medial aos vasos carotídeos. As lesões que têm uma localização aqui no triângulo anterior, anterior ao músculo esternocleidomastoideu, lateral ao feixe carotídeo e aqui ao ângulo da mandíbula. Algumas lesões vão ter uma localização mais alta, próximo ao ângulo da mandíbula. Algumas vão ter uma localização um pouquinho mais baixa, mais frequentemente abaixo do ióide. E as lesões que se originam aqui no triângulo cervical posterior, então posterior ao músculo esternocleidomastoideu. Nós vamos rever a maior parte dessas lesões. Esse aqui é um quadro que eu costumo deixar para me orientar ou para orientar os residentes na hora de fazer o diagnóstico diferencial. Então, eu vou começar falando bem brevemente, já que o Harley já expôs um pouquinho sobre o cisto de ducto tireoglosso, que é, na verdade, a segunda lesão cervical mais comum, é a lesão congênita mais comum da região cervical, ela só fica atrás dos linfonodos. Tem uma distribuição igualitária, tanto entre o sexo masculino quanto feminino, e é encontrada mais comumente em indivíduos mais jovens, abaixo da primeira, segunda década de vida. É muito, muito frequente. É parte do exame da região cervical e da tireoide fazer uma imagem longitudinal no serviço aqui. A doutora Cristina pede sempre para colocar uma imagem longitudinal do ióide, porque é um achado muito comum. Durante o desenvolvimento da tireoide, ela tem uma origem na porção ventral da faringe primitiva, junto ao forame cego aqui da base da língua. Mas essa não é a localização anatômica. Então, durante o desenvolvimento embriológico, a tireoide tem um longo trajeto descendente. Ela vai se originar aqui na região do forame cego e vai ter um trajeto descendente até atingir sua posição final aqui na região cervical inferior. Essa migração da tireoide ela é feita quase em conjunto com o ocioide. Por isso, os remanescentes, as lesões de tireoglosso, elas têm uma relação bastante íntima e bastante próxima com o ocioide. Então, o trajeto geralmente é anterior ao ióide, passa inferior, posterior, e aí a tireoide descende até atingir sua posição final na região cervical antero-inferior. Durante toda essa migração, ela permanece conectada à sua origem na base da língua por um fino conduto revestido por epitélio, que é o famoso ducto de tireoglosso. Esse ducto ele é reabsorvido por volta da 8ª, 10ª semana de vida, na grande maior parte dos pacientes, mas alguns vão permanecer, alguns resquícios, alguns pequenos fragmentos desse conduto,
Esses fragmentos são revestidos por epitélio secreto, acúmulo de secreção no cisto, nesses sacos, nessas formações, dá origem aos cistos de tireoglosso. Então, na região supraioídea, o cisto de tireoglosso se localiza mais comumente na linha média, mas abaixo do ióide, que é a sua localização mais comum, em mais de 80% das vezes, ele vai ter uma localização um pouquinho mais lateral, que nós temos, então, uma imagem no plano sagital, na altura do ióide, cartilagem tireoide aqui. Aqui no plano axial, nós vamos ver aqui um pedacinho da cartilagem tireoide, aquela melhor vista, musculatura pré-tireoidiana. E em íntima relação aqui com o ióide, existe essa formação cística unilocular, bem anecogênica, posterior, e ela assume uma posição anterior aqui à membrana tireoídea, anterior à cartilagem tireoide. E notem que no pescoço infraioídeo ela tem uma localização um pouquinho mais paralateral. Essa é a localização típica do cisto de tireoglosso. Como ele tem uma relação muito próxima com o ióide, e no ióide se insere uma grande parte das fibras da musculatura da base da língua, quando existe movimentação da língua, a gente pode pedir para o paciente fazer uma manobra de protusão da língua, esse cisto ele vai se deslocar, ele vai vir mais para cima e mais para baixo. Então, com as manobras de movimentação da língua, vocês têm movimentação do cisto. O aspecto do cisto tireoglosso ele é bastante característico nessa localização. Com esse aspecto, a gente quase não tem diagnóstico diferencial, né? Então, a formação cística em relação ao ióide, com quase 100% de certeza, é um cisto de ducto tireoglosso. Os cistos podem ter complicações, seja sangramento ou infecção superposta. Na hemorragia ou no sangramento intracisto, nós vamos encontrar um conteúdo espesso, partículas em suspensão. No quadro infeccioso, além disso, pode-se observar uma parede do cisto mais espessada e também sinais inflamatórios locais que no ultrassom vão se transmitir por um edema, né, e um aumento da ecogenicidade que reflete o edema e a hiperemia dos planos adiposos superficiais. Aqui é o mesmo paciente, uma tomografia, uma reconstrução no plano sagital da tomografia desse mesmo paciente, mostrando aqui o cisto em posição infraioídea, ióide, com paredes espessas, então, com uma complicação infecciosa. Os quadros uma formação cística com um quadro infeccioso superposto pode levar à formação de uma fístula, geralmente esse trajeto fistuloso de drenagem desse conteúdo inflamado, infeccioso do cisto se faz para a pele. Então, aqui eu tenho só um exemplo, um plano sagital, ióide, essa formação cística com esse trajeto aqui drenando até a pele, orifício de drenagem. Pode ser difícil de conseguir seguir o trajeto, para isso é importante colocar uma camadinha de gel mais espessa que vai facilitar a acompanhar todo o trajeto. É incomum, mas nós podemos ter um carcinoma, uma lesão neoplásica se originando no remanescente de ducto tireoglosso, isso porque nesses condutos, nesses remanescentes, nós vamos encontrar células com origem tireoidiana, sejam células foliculares, e o mais comumente é encontrar o carcinoma papilífero. A literatura estima que cerca de 1% dos cistos de tireoglosso podem complicar com o desenvolvimento de um carcinoma papilífero. Os achados que vão nos ajudar a suspeitar que existe uma neoplasia nesse cisto seria o crescimento rápido do cisto e a presença de um componente sólido parietal. Em geral, esse componente sólido vai ter vascularização central quando a gente colocar um mapeamento Doppler colorido. Neste caso aqui, além do componente nodular sólido parietal, do crescimento rápido, notem que é uma lesão bastante volumosa, esse componente sólido também tinha microcalcificações. Então, lembrar da complicação que é o surgimento de um carcinoma papilífero em um remanescente de ducto tireoglosso. Ao longo do trajeto de migração da tireoide, nós vamos também poder encontrar pequenos fragmentos de tecido tireoidiano que podem ficar aprisionados durante o desenvolvimento, a migração da tireoide. Isso pode ocorrer em qualquer ponto
do trajeto do descendente da tireoide, e o ponto mais comum dele é na região de origem da tireoide, na base da língua, que é conhecida como a tireoide lingual. Essa tireoide lingual ela é espontaneamente hiperdensa na tomografia, e, na maior parte das vezes, em 60%, 70% dos casos, ela constitui todo o tecido tireoidiano desse indivíduo. Então, quando nós examinarmos a loja tireoidiana, nós vamos encontrá-la vazia. Aqui tem outros exemplos de tecido tireoidiano junto ao ióide. Geralmente, esse tecido tireoidiano ectópico ele tem uma ecogenicidade, uma ecotextura bastante parecida com o que a gente esperaria encontrar na tireoide habitual. E aqui, um pouquinho mais inferior, tecido tireoidiano localizado aqui anterior à cartilagem tireoide, anterior à laringe, e nesse paciente a loja tireoidiana estava vazia, então esse tecido aqui correspondia a todo o tecido tireoidiano do paciente. Ainda na região cervical anterior, especialmente na porção mais alta do pescoço supraioídea, nós vamos poder encontrar também os cistos dermoide e epidermoide. Essas são lesões congênitas bastante raras. Na verdade, eles são cistos de inclusão ectodérmico, não são neoplasias. Os cistos epidermoides geralmente contêm estruturas da epiderme, que seria basicamente um conteúdo de queratina, por isso são cistos geralmente mais homogêneos. E os cistos dermoide podem ter conteúdo tanto da epiderme, de tecidos da epiderme, quanto da derme, geralmente contém, então, anexos cutâneos e tecido adiposo. O cisto dermoide ele tem uma localização quase invariavelmente na linha média e na região supraioídea. Geralmente, ele se apresenta com uma formação nodular, relativamente homogênea e hipoecogênica. O cisto epidermoide tem um aspecto bastante parecido, mas ele tem uma localização que é um pouquinho mais lateral. Então, geralmente, é uma estrutura um pouquinho paramediana. Lembra muito como se estivesse localizado próximo à região da glândula submandibular. É muito comum confundir essas formações nodulares. Isso são lesões comuns em criança. Lembrar que são achados comuns em criança, né? Em adulto é difícil de a gente encontrar e já não ter o diagnóstico. É muito comum confundir essas formações com lesões sólidas, né? Com linfonodomegalia ou com massas tumorais. Aqui o que ajuda a fazer o diagnóstico diferencial é colocar o Doppler e perceber que essas lesões não têm vascularização. Então, isso pode sugerir a natureza não sólida da lesão, além da localização, que é bastante característica. Em geral, a demonstração de gordura, que é feita por uma tomografia ou mesmo por uma punção, ela confirma o diagnóstico. Na região supraioídea também, a gente precisa lembrar que é uma queixa comum, que são as rânulas, né, que são os cistos de retenção mucoso, que tem origem geralmente nas glândulas salivares menores ou nas glândulas sublinguais. Então, pequenos traumas ou mesmo processos inflamatórios que envolvam alguma dessas glândulas pode levar à obstrução dos ductos, acúmulo de secreção e a formação de lesões císticas na sua topografia. As rânulas vão estar contidas ao espaço sublingual. Em geral, as rânulas elas ficam contidas ao espaço sublingual. Então, aqui nós temos um corte no plano coronal, na região submentoniana, né, músculos digástricos, músculo milioídeo, complexo genio-glosso-genioide, musculatura própria da base da língua, espaço sublingual esquerdo, e no espaço sublingual esquerdo, essa formação cística bem delimitada. Nem sempre ela é assim anecogênica. É mais comum que ela tenha algumas partículas ou um conteúdo mais espesso, ou mesmo que a formação tenha umas paredes mais espessas por conta da comunicação desses condutos com a cavidade oral e a possibilidade de um processo inflamatório infeccioso superposto ser comum. Quando essa formação cística está contida ao espaço sublingual e à glândula, ela é chamada de rânula simples, e quando ela se estender para espaços adjacentes, como nessa imagem
aqui inferior, em que a gente vê um corte estendido da região submentoniana, mostrando aqui o espaço sublingual, aqui o músculo milioídeo, margem livre do músculo milioídeo, e essa formação cística que se estende do espaço sublingual para a região submandibular. Então, quando ela se estende para espaços contíguos, pode ser, inclusive, para a região mais superficial, através das fibras do músculo milioídeo, ela é dita de rânula mergulhante. Só lembrar dessa possibilidade diagnóstica. Na região cervical ainda, também em crianças e adultos jovens, a gente não pode esquecer das anomalias tímicas cervicais. Então, durante o desenvolvimento do timo, ele também tem uma migração da terceira, quarta bolsa faríngea até a região mais inferior, da região cervical até o mediastino superior. E, durante essa migração, assim como acontece com a tireoide, fragmentos de tecido tímico, ou mesmo o lobo tímico inteiro, podem ficar retidos, aprisionados na região cervical. O timo ele tem um trajeto que vem do seio piriforme, medial aos vasos carotídeos, até o mediastino superior. Então, aqui nós temos um exemplo de um lobo tímico inteiro, que ficou retido na região cervical inferior. O timo tem um aspecto, a ultrassom, que é bastante característico. Então, é importante lembrar dele quando a gente encontrar uma imagem dessas numa criança, né, num adulto jovem, numa criança. Ele geralmente se apresenta como essa formação nodular, hipoecogênica, que tem vários pontinhos hiperecogênicos e finas linhas hiperecogênicas de permeio. Os autores descrevem isso como lembrando um céu estrelado. Mas é um aspecto bastante típico, ele é bastante homogêneo, é uma formação que quase não tem vascularização, e é comum a gente receber para investigar um nódulo com microcalcificações em uma criança. Então, lembrar do timo, né? Aqui tem um outro exemplo de um lobo inteiro tímico retido e também um pequeno fragmento de tecido tímico no interior do lobo tireoidiano esquerdo. O diagnóstico diferencial de timo intratireoidiano em criança, ele é parte da investigação do guideline da American Thyroid Association. Então, eles indicam, na avaliação de nódulos tireoidianos em criança, que se faça um ultrassom para se afastar que isso seja tecido tímico ectópico intratireoidiano. É incomum, mas nódulo tireoidiano em criança também é bastante incomum. Então, dentro dos nódulos, é relativamente frequente. Lembrar, porque olhem como ele é relativamente homogêneo, está sempre relacionado à porção mais posterior e é um nódulo relativamente estável. Então, ele vai crescer a partir dos 6 anos, 10 anos, mas ele vai se manter relativamente estável, sem muita variação. Muito diferente do que seria se fosse um nódulo de origem ou de etiologia neoplásica. E existe uma situação que é muito comum, que, na verdade, é só uma extensão superior do timo, que é quando uma parte do tecido tímico se estende acima do manúbrio external para a região cervical inferior. Existe uma continuação com o tecido tímico mediastinal, então, isso aqui, na verdade, nem é variante anatômica, nada, é um achado normal, muito comum em crianças e adultos jovens. Da mesma maneira que a tireoide, o cisto de ducto tiroglosso, remanescentes do conduto que ajuda a migração do timo até o mediastino superior também podem ser encontrados na região cervical, não terem uma reabsorção completa e dar origem a formações císticas, que são os cistos tímicos. Eles têm a mesma localização do cisto, do remanescente tímicos, do timo, tecido tímico ectópico, ou seja, do seio piriforme até o mediastino superior, medial aos vasos carotídeos. E essa também, infelizmente, é a localização dos cistos de paratireoide. Então, é difícil fazer o diagnóstico diferencial entre os dois, especialmente se o cisto de paratireoide for funcionante. Em geral, a gente vai ter alteração de paratormônio, mas se ele for não funcionante, o diagnóstico pode ser difícil e vai acabar saindo pela punção ou pela pesquisa citológica do cisto. O que ajuda, às vezes, a diferenciar, mas também nem sempre, é tentar ver se existe continuidade desse cisto com o tecido tímico mediastinal. Mas é difícil de fazer esse diagnóstico pelo ultrassom. É necessário, geralmente, um método axial contrastado. E, como eu falei, uma causa comum, também bastante frequente, de massa na região cervical
nesse compartimento anterior são as paratireoides, quando elas estão aumentadas, o que pode ser por um quadro de hiperplasia, por um adenoma, mais comumente, ou mesmo por um carcinoma. As glândulas paratireoides, elas se localizam, são geralmente em número de 4, mas pode ser em número de 4, 6 a 8. Elas geralmente se localizam posterior aos lobos tiroidianos ou inferior aos lobos tiroidianos no sulco paratraqueal ou tráqueo esofágico. E elas vão se apresentar ao ultrassom, geralmente como nódulos sólidos, hipoecogênicos, relativamente homogêneos. São nódulos geralmente bastante vascularizados. Eles podem ter essa vascularização com esse aspecto anelar, periférico, ou podem ter uma vascularização mais irregular, em padrão de cesto, né, com traves oblíquas no interior. E geralmente são localizadas posterior aos lobos tiroidianos ou inferior aos lobos tiroidianos nos sulcos paratraqueais ou tráqueo-esofágicos. Na região também cervical anterior, nós vamos encontrar a laringocele. Quando se vê uma imagem de ar aqui próximo à cartilagem tireoide, sempre lembrar, então, da laringocele. O que ajuda, às vezes, no diagnóstico diferencial é pedir para o paciente fazer uma manobra de Valsalva, que acaba ampliando, né, aumentando essa imagem de ar aqui. Já foi mostrado muito bem pelo Harley antes. Lesões com conteúdo de ar nessa topografia também podem ter origem no esôfago, né? Esse é um paciente que veio para investigação de uma massa na região paratraqueal esquerda, que, na verdade, era uma acalásia, mas a gente pode encontrar também divertículos de esôfago, às vezes vem para avaliação. Então, lembrar que, se tiver na região paratraqueal esquerda, isso pode estar relacionado ao esôfago. E aqui uma maneira relativamente simples de suspeitar ou de levantar a possibilidade é pedir para o paciente fazer uma deglutição, que geralmente a gente vê a peristalse, esse conteúdo se movendo e já praticamente fecha o diagnóstico. Imagens de ar também podem estar relacionadas a quadro inflamatórios, infecciosos, né? Especialmente em pacientes que estão acamados ou que foram submetidos a algum tipo de procedimento invasivo na região. Esse é um paciente que estava na UTI, tinha um catéter venoso central, e alguns dias após a retirada do catéter, ele começou a apresentar edema e sinais flogísticos na região, e aqui a gente encontrava, então, um borramento, hiperecogenicidade, na topografia do catéter, com essas imagens de ar, e era um abscesso na topografia, na região do catéter. E, continuando, então, a avaliação da região cervical, mas agora na região do triângulo anterior, um pouquinho mais lateral aos vasos carotídeos, nessa região entre o esternocleidomastoideu e os vasos carotídeos, nós vamos encontrar um outro conjunto de alterações, e a gente não pode deixar de falar das anomalias dos arcos branquiais. As anomalias dos arcos branquiais, elas têm uma origem ainda não muito bem esclarecida, também parece ser uma falha na involução do seio de riso, ou mesmo das fendas ou das bolsas branquiais, e elas podem se apresentar tanto como cistos, como trajetos sinusais, ou como fístulas. Os cistos são uma saculação sem comunicação com nenhuma superfície epitelial, as trajetos sinusais são saculações com comunicação com uma superfície epitelial, e as fístulas quando existe comunicação com duas superfícies epiteliais. Classicamente, elas são divididas em anomalias de primeiro, segundo, terceiro e quarto arco branquiais. As anomalias de primeiro arco branquial estão relacionadas à parótida e ao conduto auditivo externo. Geralmente se apresentam como fístulas, então o que a gente vai identificar é um orifício de drenagem, geralmente aqui na região anterior ao tragus, anterior à parótida, um orifício de drenagem com secreção purulenta, que, na verdade, traduz um trajeto fistuloso que geralmente comunica com o conduto auditivo externo. Mas podem também se apresentar como formações císticas na região parotídea, e o diagnóstico com os cistos parotídeos é um pouco difícil. O que ajuda, geralmente, a suspeitar o diagnóstico é que, geralmente, existem partículas em suspensão no interior dos cistos de arco branquial. Quase todos eles têm um conteúdo mais espesso, mas não é muito específico. As anomalias de segundo arco branquial, que são as mais comuns,
mais de 90% das anomalias de arco branquial são anomalias de segundo arco branquial, e elas se localizam aqui ao longo da margem anterior do músculo esternocleidomastoideu. Elas geralmente se apresentam como cistos, e esses cistos têm uma localização preferencial aqui junto ao ângulo da mandíbula, geralmente posterior à glândula submandibular, anterior ao músculo esternocleidomastoideu e lateral ao feixe carotídeo. Mas eles podem ser encontrados em qualquer ponto ao longo da margem anterior do músculo esternocleidomastoideu. As anomalias de terceiro arco branquial geralmente se manifestam por cistos, raramente por trajetos sinusais e fístulas, eu nunca vi nenhuma, e esses cistos se localizam geralmente posterior, aqui no triângulo cervical posterior, ao esternocleidomastoideu. Da mesma maneira que a gente viu aqui nesse cisto de primeiro arco branquial, geralmente é uma formação cística bem delimitada, com conteúdo espesso, né, umas partículas finas em suspensão. E as anomalias de quarto arco branquial, que são extremamente raras, alguns autores até sugerem que elas possam ser uma variação de uma alteração de terceiro ou de segundo arco branquial, elas têm uma localização muito típica, e os casos que foram descritos na literatura geralmente descreveram como uma formação cística ou um abscesso situado junto ao polo superior da glândula tireoide, mas é bastante incomum. Na região do ângulo da mandíbula, a gente também tem que lembrar dos tumores do paragânglio, né, o paraganglioma. O paraganglio é um conjunto de células especializadas, situado aqui no bulbo carotídeo, e tumores com origem nessas estruturas podem dar origem a uma massa nessa região. O paraganglioma, ele tem uma localização bastante típica, né? Ele tem uma origem que é medial ao bulbo carotídeo, e conforme essa lesão vai crescendo, ele vai afastando as artérias carótidas internas da artéria carótida externa. Então, aqui na tomografia, a gente vê a carótida externa anterior e a interna mais posterior, e dá um aspecto, a bifurcação caratídea, que lembra um garfo, né? Afastada, que é a angiografia mostrando o aspecto do afastamento de garfo da bifurcação carotídea. É um tumor que se apresenta geralmente com uma massa sólida, relativamente homogênea, e é bastante vascularizada. A localização dela no bulbo carotídeo geralmente fecha o diagnóstico. E, falando de massas na região do ângulo da mandíbula, a gente tem que lembrar dos tumores das glândulas salivares. E o que é importante lembrar desses tumores? Que a grande maioria deles é benigno. A maior parte deles se origina na glândula parótida. Em menor quantidade, em menor frequência, nós vamos encontrar tumores nas glândulas submandibulares e, raramente, nas glândulas sublinguais. Existe uma regra, que é comum senso, é que a probabilidade de um nódulo em uma glândula salivar ser maligno é inversamente proporcional ao tamanho da glândula. Então, a chance de um nódulo encontrado na parótida ser maligno é bastante pequena, 10% a 20%, ao passo que um nódulo encontrado na glândula submandibular tem quase 50% de chances de ser maligno, e um nódulo encontrado na topografia da sublingual ou salivar é menor, tem quase a maior parte desses nódulos será maligno. Só lembrando que a maior parte dos tumores malignos vão se originar na parótida, porque, na verdade, a maior parte dos nódulos tem origem na parótida. Em relação às lesões dos tumores das glândulas salivares, eles são classificados em lesões benignas e lesões malignas. Os tumores benignos mais comuns são o adenoma pleomórfico e o tumor de Warthin, e eles têm um aspecto que é bastante característico ao ultrassom. O adenoma pleomórfico geralmente se apresenta como um nódulo sólido, hipoecogênico, homogêneo. Ele é tão homogêneo que geralmente faz um reforço acústico posterior, e a sua apresentação mais característica tem essas macrolobulações no contorno. Mas nem sempre ele tem essa apresentação com macrolobulações. E é um tumor pouco vascularizado, geralmente encontrado em faixas etárias um pouquinho mais altas, por volta da 5ª, 6ª década de vida. Quando o tumor aumenta, ele pode ter uma maior distorção arquitetural interna, com áreas císticas e mesmo calcificações, o que torna mais difícil de fazer o diagnóstico diferencial com uma lesão maligna. O tumor de Warthin também tem um aspecto bastante característico, geralmente é um nódulo sólido, hipoecogênico, que apresenta
várias pequenas áreas císticas, diminutas áreas císticas no interior. Ele tem esse aspecto assim bem multicístico. Isso é bastante característico do tumor de Warthin. E ele é um tumor um pouquinho mais vascularizado, um nódulo um pouquinho mais vascularizado que o adenoma pleomórfico. Mas também pode ter uma apresentação que é um pouquinho diferente, como um nódulo mais sólido ou com áreas císticas maiores. Os tumores malignos mais comuns das glândulas salivares são o carcinoma mucoepidermoide e o adenoide cístico. Em relação aos tumores malignos das glândulas salivares, é importante lembrar que eles podem ter graus diferentes de diferenciação, podem ser nódulos bem diferenciados ou tumores pouco diferenciados. Os tumores bem diferenciados podem ter um aspecto que lembra muito uma lesão benigna da tireoide, das glândulas salivares. Então, aqui um nódulo, um carcinoma mucoepidermoide, um exemplo de um carcinoma mucoepidermoide bem diferenciado. Notem que ele tem um aspecto de um nódulo sólido, hipoecogênico, ele é relativamente homogêneo, muito parecido tanto com o tumor de Warthin como o adenoma pleomórfico. E aqui a mesma coisa, um exemplo de um carcinoma adenoide cístico, que também se apresenta como um nódulo sólido, hipoecogênico, bem delimitado, tem uma área cística um pouquinho maior na região central, mas, ao modo B, não chama a atenção. Isso não é o habitual. Em geral, as lesões malignas das glândulas salivares elas têm um comportamento bastante agressivo, e, quando elas chegarem para a gente, vão ter já vão ser um nódulo já bastante irregular, como esses outros dois exemplos, com sinais de extensão extraglandular ou para planos adjacentes. Essa é uma apresentação bastante incomum. Mas tem que lembrar que pode acontecer. Às vezes, alguns pequenos detalhes nos chamam a atenção para suspeitar que esses nódulos não são tão benignos quanto eles parecem, né? No carcinoma mucoepidermoide aqui, se a gente olhar com mais cuidado, vamos ver que os contornos, as margens são um pouquinho microanguladas, microlobuladas, tem angulações aqui no contorno, não é uma margem tão regular, tão lisa quanto a gente observa nesses outros nódulos. E aqui, claro, sempre utilizar todas as ferramentas disponíveis, inclusive o Doppler. Nesse caso aqui, do carcinoma adenoide cístico, observem que os vasos são bastante tortuosos, que essa é uma lesão bastante vascularizada, e esse aspecto de vascularização claramente não é de um nódulo benigno, é de um nódulo maligno. Então, ficar atento aos detalhes. Da região do triângulo anterior, acho que seriam basicamente essas as lesões. Nós vamos ver, então, algumas lesões que são mais comuns, posteriores ao músculo esternocleidomastoideu no triângulo cervical posterior. Dessas, algumas as mais comuns são o linfangioma e o lipoma. O linfangioma, na verdade, é uma malformação linfática, né? Se apresenta a ultrassom geralmente como uma formação cística, multiloculada. É uma lesão bastante macia, bastante sólida, encontrada geralmente em crianças abaixo de 2 anos de idade. Quando for solicitado investigar uma massa numa criança na cidade, muito cuidado com o transdutor, porque, às vezes, é uma lesão tão macia que a gente, fazendo um pouquinho de pressão com o transdutor, já faz ela quase desaparecer. Ela não tem, geralmente, limites muito bem definidos, ela não respeita espaços ou planos adjacentes, mas lembrar desse aspecto aqui multicístico, com esses septozinhos finos, isso é bastante característico do linfangioma. Ele pode ser encontrado em qualquer parte da região cervical. Eu só deixei ele aqui porque ele é mais comum no triângulo cervical posterior, mas ele também é bastante comum aqui na região cervical anterior, também na região submentoniana. Esse aqui é um outro exemplo de um volumoso linfangioma num recém-nascido, né? Aqui uma imagem no plano sagital, na região submentoniana, imagem estendida no plano coronal. A gente vê aqui o músculo milioídeo, a musculatura da base da língua, espaço mandibular sublingual direito, sublingual esquerdo, e essa volumosa formação cística multilobulada, bastante macia. Ela é geralmente uma lesão bem macia à compressão, que era uma malformação linfática. As malformações linfáticas elas podem estar associadas a malformações tanto venosas, vasculares, tanto venosas quanto arteriais. E na região cervical posterior, nós vamos também encontrar comumente os lipomas, né? Que é uma lesão com origem no tecido adiposo maduro, um tumor benigno. Geralmente, a apresentação, o aspecto vai depender da composição
do lipoma. Quanto mais conteúdo adiposo mais parecido com o tecido subcutâneo ele vai ser. Se ele tiver um conteúdo adiposo menor, ele pode se apresentar até com uma lesão mais hiperecogênica. Mais caracteristicamente é uma lesão com esse formato mais alongado, fusiforme, ela é geralmente bem delimitada, a gente consegue ver uma cápsula, e tem essas trabéculas, né? Essas faixas hiperecogênicas com essa orientação paralela aqui ao eixo da pele, que são bastante sugestivas de que seja um lipoma. O lipoma também, como o linfangioma, ele pode ser localizado em várias regiões, qualquer porção da região cervical, é geralmente um nódulo móvel, bastante macio também, mas ele é mais comum no triângulo cervical posterior. Aqui um lipoma na região submandibular, né, deslocando a glândula submandibular profundamente. Aqui um lipoma na região cervical mais anterior, ele comprime o lobo esquerdo da tireoide, né, uma lesão bastante volumosa, deslocava os vasos carotídeos posterior e lateralmente também. E, por fim, lembrar que uma massa na região cervical pode ser um linfonodo, né? E a etiologia, o acometimento do linfonodo pode ser tanto reacional, inflamatório, quanto tumoral. Então, procurar fazer a avaliação dos linfonodos, como a doutora Cristina falou antes, né? Não só o modo B, quanto ao Doppler também. E, principalmente, localizar o linfonodo quanto ao nível cervical, dizer se ele é um linfonodo que está no nível de 1 a 6, é importante, porque isso ajuda a conduzir a investigação e a avaliação do paciente também. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, só lembrar da localização e do aspecto das imagens e das lesões cervicais, e a gente vai conseguir chegar a um diagnóstico correto ou ao menos diminuir os diagnósticos diferenciais.